Bom, eu quero te contar umas coisas aqui que fazem total diferença na vida das pessoas e que a maioria das pessoas não entendem disso e por isso que tem fracasso na vida, ou seja, chega com 35 anos, 40 anos de idade e vê uma pança de uma barriga sem nada de diferencial na sua vida, não construiu nada, não tem patrimônio, não tem casa, começou a ter uma bucha como dívidas, entrou no rotativo do cartão e aí por aí vai, né? E aí você se vê com 35 anos, 40 anos de idade e vem perguntar para as pessoas, por exemplo, que fazem conteúdo na internet sobre desenvolvimento, mindset, mentalidade, se tem jeito ainda na sua vida. Cara, quero te contar uma coisa bem genuína aqui e eu vou basicamente explicar como é que o sistema, é meio teoria da conspiração, mas faz muito sentido. Como é que o sistema ele faz para as pessoas terem fracasso na vida delas, para elas literalmente entrarem na roda dos ratos e não conseguirem ascensão, ser as pessoas que realmente elas merecem e devem ser, tá? Então, eu quero te entregar o que eu fiz na minha vida, tá? Que eu consegui realmente replicar, porque até tempo atrás, imagino que a maioria de vocês deva ser assim. Eu só ouvia, estudava bastante, como muitos de vocês devem acompanhar esse tipo de conteúdo de desenvolvimento também, que nem eu, mas não aplicava isso na minha vida, não tinha realmente ferramentas que conseguisse aplicar na minha vida. Basicamente, tudo começa pela mentalidade. Isso eu não preciso nem ficar explicando muito, todo mundo sabe disso. Mas eu quero te explicar como é que o sistema ele manipula as pessoas de tal forma para não conseguirem, por exemplo, serem donas da sua própria vida. Nem sequer conseguir escolherem o caminho que querem seguir. Vamos pegar assim, tá? Pensa junto comigo. Eu preciso da atenção de vocês aqui. Pensa junto comigo, pensa junto comigo. O lugar que você nasce, você não tem total escolha sobre isso. É indiferente, você não tem como escolher na família sobre a qual você vai nascer, tampouco o país, tampouco a região. Então, tudo certo, você pode nascer numa família bastarda ou numa família realmente que não tem tantas condições. E isso não tem problema nenhum de você não tem culpa sobre isso, de fato. Mas beleza, vamos colocar aí, vamos colocar na régua. É assim que começa, tá? Você chegou ao mundo, foi criado pela sua família, recebeu princípios, valores, todo o carinho da sua mãe, do seu pai. Logo mais você conhece um local, uma sociedade que é chamada de escola, né? Um círculo social sobre o qual você vai aprender ferramentas e coisas que te dizem que é imprescindível para a sua vida, senão você não vai ser ninguém na vida. E você tem que tirar tal nota, senão você não é uma boa pessoa, não é um bom aluno, que teoricamente não é uma boa pessoa, porque naquele momento meio que sua vida gira em torno de tirar boas notas e realmente dar orgulho para os seus pais. Seja sendo bom no esporte, seja tirando boas notas na escola e passando, por exemplo, em cursos de campeonato de matemática, enfim, essas coisas. Então, beleza, tudo bem, tudo certo. Entendi, peguei. Eu vou me desenvolver na escola, né? Eu vou para a escola e eu não tenho possibilidade de escolha realmente sobre o que eu vou estudar, até porque eu estou em fase de amadurecimento. Um quesito neuropsicológico se chama desenvolvimento do córtex pré-frontal, mais especificamente núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, ou seja, ele só amadurece até os 24 anos de idade, 21. Até então vocês não precisam saber desses detalhes, mas o que acontece? Basicamente você não tem capacidade cognitiva de conseguir ter racionalidade eficaz até essa idade. Ou seja, você basicamente não tem maturidade ainda, e é por isso que muitos jovens fazem besteira. Mas até aí tudo bem. E isso se potencializa quando você faz uso de álcool, drogas e também, principalmente, não tem uma vida regrada. Não tem uma alimentação saudável por aí, enfim. Por isso que geralmente fazem muita cagada. Porque o córtex pré-frontal ele é responsável pela racionalidade, ou seja, maturidade. Então, seu poder de decisão ele é meio enviesado, é meio burro mesmo, jovens. Mas enfim, fato é, voltando lá. Você cresce, vai pro colegial, né? Ser apresentado para a escola, começa a entrar naquela vidinha ali de ensino fundamental para ensino médio e você começa a sentir uma pressão porque seus amigos estão falando de uma coisa chamada vestibular, Enem, que você precisa passar no curso de medicina, de direito, para ser um bom advogado, para ser um bom médico, um juiz, uma pessoa de renome que vai ter relevância social. E aí você, meu cara, você não é mais quem você não é mais o Luiz. Você é realmente uma pessoa que vai se tornar parte da população economicamente ativa e precisa se diferenciar como pessoa no quesito de funcionalidade na sociedade para gerar valor, renda, emprego e tudo mais. Enfim, você é basicamente uma ferramenta para manter a roda girando. Só que aí entra o ponto.
Você é ensinado durante toda a escola, fundamental, médio e pré-vestibular, que você precisa entrar na faculdade para passar num curso de graduação, se formar e, teoricamente, grande parte vai te direcionar somente para você trabalhar para alguém. Tem problema trabalhar para alguém? Não tem problema nenhum. Mas fato é, as pessoas elas crescem e elas são desenvolvidas nesse sistema sabendo de que elas nem podem talvez seguir outra carreira. Eu, basicamente, saí da escola, e olha que eu sou de escola privada, me considero uma pessoa muito, muito, muito privilegiada por isso, eu tenho total noção disso. Graças a Deus, meus pais puderam me dar uma boa educação, uma boa escola, mas isso não me muniu, por exemplo, do fato de não ter educação financeira. Eu não tive educação financeira durante todo o meu ensino médio, sendo que eu era de uma das melhores escolas da capital do meu estado, tá? Então, por exemplo, eu saí da escola sem saber o que é imposto de renda, eu saí da escola sem saber o que é taxa Selic, sem saber o que é IPCA e inflação, sem saber o que é investimento, tá entendendo? Então, como é que eu vou adentrar o mercado de trabalho se eu não sei nem os princípios básicos que regem a economia, sobre o qual eu vou fazer parte e trabalhar para manter esse sistema? Tá entendendo? E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas saem da escola, entram, as que precisam trabalhar antes de entrar numa faculdade, ou em si nem entram na faculdade, precisam trabalhar logo, elas entram no mercado de trabalho, ou seja, na PEA, sem saber o mínimo de economia, sem saber o mínimo de como é que funciona a sociedade em si. E é aí que vem o problema de manipulação. Já parou para pensar? E, mais uma vez, isso é meio teoria da conspiração, mas de fato isso ocorre. Já parou para pensar que a maioria dessas pessoas, dos grandes, o sistema, eles não querem que você saiba sobre isso. Porque se você souber como investir, criar uma carteira de ações e fundos imobiliários que vão te gerar renda passiva, vão te gerar renda passiva, para você não depender do INSS, da Previdência Social, que é ridículo o que eles fazem, o que eles pagam. O FGTS, por exemplo, a taxa referencial o rendimento, a rentabilidade do FGTS é de 5, 6% mais a taxa referencial. Isso é um absurdo. Não sei se é pior do que poupança, mas é tão ruim quanto. E a maioria das pessoas investem na poupança, tá? Não sabem que podem ser sócios de empresa mediante a compra de ações que custam menos de R$50, por exemplo. E aí você já vai estar tendo renda passiva todo mês, basicamente. No caso, se for fundo imobiliário. Se for ação, cada ação é um tipo de cronograma diferente. Mas enfim, fato é que as pessoas elas saem e elas entram no mercado de trabalho sem saber nada disso. Elas entram num sistema que elas dependem do governo e elas precisam realmente só seguir esse rumo. Elas não saem do sistema de ensino, tão pouco da faculdade, da graduação principalmente, a não ser que você faça uma volta da economia, sabendo como é que se rege o mínimo, o básico. Isso é um absurdo, cara. Tá? Eu fico... É triste porque a gente vê que tudo é manipulado, é de fato para você não ter ascensão. E aí nessa meiuca, e aí que chega a jogada, nessa meiuca em que você está na escola, vai para a faculdade, isso se você tiver oportunidade, não tiver que trabalhar antes, nessa meiuca, o que acontece? Geralmente você vai começar a namorar, geralmente às vezes você tem algum impasse de problema familiar, seja doença, patologia, alguma coisa nesse sentido, e começam a surgir dificuldades, ou seja, muito provavelmente cerca de 80% a 70% dívidas, né? Gastos, porque você precisa, por exemplo, se você tem um filho, honrá-lo, né? Criá-lo, dar uma boa qualidade para ele. E aí você não sabe o mínimo de economia, não sabe o mínimo sobre a sociedade, não sabe o mínimo sobre, por exemplo, ter a ascensão de poder aprender em um emprego e replicar isso na vida para você ser dono da sua própria hora e construir um negócio nessa mesma especialização sobre o qual você aprendeu, como eu fiz, ser dono do seu próprio trabalho, gerar empregos. Não estou falando que todo mundo tem que ser empresário, todo mundo tem que ser empreendedor, mas as pessoas precisam saber que elas podem escolher outros caminhos, principalmente, por exemplo, digital, conhecimento, ensinar as pessoas. Não necessariamente eu faço isso aqui porque eu quero ganhar dinheiro, é óbvio que eu quero ganhar dinheiro, é óbvio que eu quero ser reconhecido, é óbvio que eu faço isso porque eu estudei muito, eu sei que eu agrego valor na vida das pessoas, mas eu entrego isso aqui no YouTube porque eu quero que as pessoas se liguem, cara, se liguem de fato do que está ocorrendo na vida delas. O mundo está mudando, irmão. A IA tá aí, ó, a milhão, cara. Foguete dando ré no espaço, cara. Tá entendendo?
A economia está mudando. Criptoativos, cara. Chega de taxas. Chega dessas coisas de logística difícil. O mundo está mudando, cara. E você está fazendo o quê? Você está se atualizando, está procurando? Você sabe que cerca de 50%, basicamente, chega... Eu não tenho esse dado completo, mas de 30% a 50% dos empregos irão ser afetados por conta da inteligência artificial. Tá entendendo? Você está se atualizando? Ou está preocupado só porque você é concursado e acha que você tem estabilidade? Deixa eu te contar um negócio. Vou dar um exemplo pragmático porque é por conta da minha vida, né, que eu conheço, eu sei porque eu faço parte disso. Eu sou estudante de medicina, um plantão atrás, 10 anos atrás, pago para um médico, era cerca de R$1.000 a R$1.200, enfim, muda dependendo da região e da carga horária que você vai estar fazendo esse plantão. Mas vamos botar aí R$1.000. Hoje em dia é o mesmo valor que pagam. Só que 10 anos atrás, a inflação e o IPCA era uma coisa. Tá entendendo? Com R$1.000, você fazia festa no mercado. Hoje em dia, R$1.000, cara. Se tu tem 2 filhos, já não dá para 3 semanas, nem 2 semanas. Quem dirá se tu tiver carro e tiver que pagar gasolina? Tá entendendo? Então, assim, moral da história. Nessa meiuca desse tempo aí, só para finalizar, você começa a perceber que você tem responsabilidades. E você não foi o mínimo capacitado por conta do sistema. Ou seja, você tem que procurar essas coisas por fora. Geralmente as pessoas vão para a internet. Que bom que pelo menos alguma dessas vão buscar conhecimento a partir da internet, como por exemplo eu fiz, para não fazer parte dessa sujeira toda. Tá entendendo? Mas é triste. E por que eu falo tudo isso, né? Por que eu dou essa conversa meio interativa e filosófica até para vocês pensarem um pouco? Para vocês entenderem que vocês não podem fazer parte das massas, sabe? Quando todo mundo tá te dizendo que tu não pode estudar, que tu não pode ficar no final de semana em casa, tá te chamando pra beber, que é besteira tu ficar vendo sobre economia, que é besteira tu estudar sobre uma prova, pra alguma coisa específica, aprender inglês, aprender sobre inteligência artificial, comprar um computador mesmo que tu se endivide pra trabalhar, como eu fiz. Porque eu sabia que eu ia conseguir ganhar dinheiro. Eu sabia que eu conseguia gerar valor na vida das pessoas. Eu acreditava em mim. Foi o que eu fiz. Comprei um MacBook, me endividei, mas eu sabia o que eu iria fazer, eu tinha um plano. Hoje eu sou empresário, tenho uma empresa de educação em saúde, prestação de serviços para médicos, clínicas e hospitais, e sou estudante de medicina. Uma coisa ultra difícil de se fazer, que eu tenho total noção, eu não tenho tempo para fazer quase nada, nem para ver minha família, porque eu moro em Santa Catarina, mas minha família é de Rondônia. E eu já não vou conseguir ver eles no meio do ano porque eu vou ter que trabalhar. Porque eu vou ter que viajar para fazer acordo com os parceiros lá em São Paulo. Perdão. Então assim, mas foi a vida que eu escolhi. Foi a vida que eu escolhi. E tá tudo bem, cada um escolhe. O importante é você ter consciência que você pode escolher. E aí que vem outra jogada que eu falei no vídeo anterior. Cara, as tuas decisões, o meio que tu permeia hoje, vão guiar os teus resultados. Não terceirize os teus resultados. Se você fracassar, beleza, fracassou. Utilize disso de aprendizado e se reerga novamente. Mas fato é que as tuas escolhas vão gerar resultado, seja bom ou seja ruim. Que escolhas tu está fazendo para a tua vida hoje? Com quem tu está se juntando? Com quem tu está conversando no final de semana? Mesmo que seja uma coisa besteira. Já parou para pensar nisso? Vocês estão tendo ideias de negócio, planejando o futuro? Já parou para pensar o que tu vai querer daqui a 5 anos? Onde tu vai querer estar? Com quem tu vai querer estar? Com quanto tu vai estar de faturamento anual? Quanto tu vai investir? Já parou pra pensar nisso? E eu não tô falando pra colocar coisas altíssimas, não é isso. É pelo menos ter escrito pra tu estar olhando todo dia. Eu tenho isso. Eu escrevo mesmo na mão, cara, minhas metas diárias. Tá entendendo? E não são coisas absurdas, são coisas pragmáticas. Até porque se tu botar uma coisa absurda, caso tu não atinja, que muito provavelmente vai ocorrer isso, caso seja uma coisa absurda, você vai se frustrar. Tá entendendo? Então tem que ser coisas pragmáticas. Planejamento estratégico. Em quanto tempo eu vou fazer isso, isso, isso? Para gerar isso, isso, isso. Como que eu vou fazer isso? Por meio de que ferramentas? Com que pessoas que eu vou me juntar? Para onde que eu vou para conseguir isso? Tem que ter um plano, cara. As pessoas não têm plano. Hoje, de manhã, eu estava no posto de saúde e eu conversei com 2 pessoas lá do meu trabalho.
E eu perguntei o que eles iriam fazer daqui a 4, 5 anos, que residências eles iriam seguir, o que eles iriam fazer. E eles falaram, cara, não sei o que eu vou fazer, eu tô pensando ainda. Cara, como que tu tá fazendo uma faculdade que custa, teoricamente, 6 anos, mais custo de vida, R$1 milhão, basicamente, e tu não sabe o que tu quer fazer daqui a 3 anos, porque eu tô no meio da faculdade, daqui a 3 anos, tu não sabe o que tu quer fazer daqui a 3 anos, cara. Isso é absurdo, tá entendendo? Tipo, tá entendendo, cara? Como é que eu vou ficar perto de uma pessoa dessa, cara? Eu não tô dizendo assim que, por exemplo, eu preciso estar só no meio de pessoas que estão... Não, tem que ter equilíbrio, de fato, tem que ter equilíbrio. Mas como é que as pessoas não pensam no que elas querem fazer na vida delas, cara? Como é que elas não se planejam? Isso é um absurdo, cara. Tá entendendo? Bom, mas era isso, a conversa de hoje. Fica a reflexão. Quero trazer isso cada vez mais pro YouTube aqui. Então, se fez sentido para ti esse raciocínio, essa filosofia que eu dei aqui, e se tu gosta desse tipo de conteúdo, curte e compartilha com aquele teu amigo que precisa ouvir esse insight. E comenta aí, deixa um comentário de apoio que a gente vai se ajudando a construir cada vez mais essa comunidade. Segue lá no Instagram também, Luiz Santos, tá? E segue minha plataforma se puder. Ecossistema MedX, tá? MedX Oficial, o @. Então é isso, valeu, até a próxima.